O dilúvio não deixou nenhum sobrevivente. Toda a carne corrompida, extinta, cada Néfilim, cada descendente dos vigilantes, destruído. Noé era puro. Seus filhos não eram vigilantes. Mas 400 anos depois, os espias de Moisés encontraram gigantes em Canaã, tão grandes que disseram: "Nos parecemos como gafanhotos diante deles." Como eles voltaram? A resposta está nas 8 pessoas que entraram na arca e em algo que nunca te contaram sobre elas. Neste vídeo, vamos conectar 4 fatores que a história oficial nunca montou. O fator histórico, onde os gigantes apareceram depois do dilúvio, seus nomes, seus territórios, e as evidências que confirmam que eles existiram de verdade. O fator religioso, o que o pecado de Cã realmente foi, o que o hebraico bíblico esconde nessa passagem, e quem eram as mulheres que entraram na arca sem nome. O fator político, porque Deus ordenou o extermínio total dos cananeus. Não deportação, não conversão, extermínio, e o que isso revela sobre o DNA deles. E o fator profético, Daniel 2, 43, a mistura que vai acontecer de novo, e o que isso significa exatamente agora. Se você está pronto para essa verdade, escreve aqui nos comentários. Gigante! Vamos começar. 20 anos depois de pisar fora da arca, Noé estava vivo. Seus filhos se espalhavam pelos continentes, e por gerações parecia que a limpeza do dilúvio havia funcionado. Mas então chegamos ao livro de Números, capítulo 13. Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Homens experientes, guerreiros, líderes tribais. Eles voltaram aterrorizados e disseram: "Lá vimos os gigantes, os filhos de Anak, e nos parecemos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecemos a eles." Números 13, 33. 4 séculos após o dilúvio, os Néfilim estavam de volta, e não eram apenas os Anakim. Deuteronômio 2 lista raças inteiras de gigantes no período pós-dilúvio: os Refaíns, os Zuzins, os Emins, os Horeus, cada um documentado, cada um com território definido em Canaã. Deuteronômio 3, 11 descreve o rei Og de Bazã, cujo leito de ferro media 9 côvados de comprimento, mais de 4,5 metros, e então a Golias, o campeão dos filisteus de Gate, descrito em 1 Samuel 17, 4 como possuindo 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 metros. Não é mito. É registro histórico com coordenadas geográficas e nomes próprios. A pergunta que nenhum seminário responde em voz alta: se o dilúvio exterminou os Nefilim, de onde vieram esses? A resposta não está fora da arca, está dentro dela. A arca carregou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. A Bíblia Ocidental, em nenhum momento, nomeia a esposa de Noé. Em nenhum momento nomeia as esposas de Sem, Cã ou Jafé. 8 pessoas, e metade delas são mistérios completos. O livro dos Jubileus, preservado integralmente na Bíblia etíope de 81 livros, nomeia a esposa de Noé, Emzara, filha de Raquel, mas as esposas dos filhos, silêncio total. E então chegamos ao evento mais misterioso do período pós-dilúvio. Gênesis 9, 20 a 27. Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho e ficou embriagado dentro de sua tenda. Cã, seu filho, entrou e viu a nudez de seu pai. Mas quem foi amaldiçoado? Não Cã. Canaã, o filho de Cã. Em hebraico bíblico, a expressão ver a nudez do pai não significa apenas olhar. Em Levítico 18, a mesma expressão é usada repetidamente para descrever relações sexuais proibidas com a esposa do pai. O Rashi
Shlomo Yitzhak, o maior comentarista do Talmud no século XI, escreveu sem ambiguidade: Cã não apenas viu, ele fez algo a Noé, e Canaã foi amaldiçoado, e não Cã, porque o ato gerou Canaã. Se Rashi está certo, Canaã não era filho de Cã com sua esposa legítima. Canaã era o produto de uma transgressão dentro da arca, e os cananeus, descendentes de Canaã, tornaram-se os portadores do gene Nefilim. O dilúvio não falhou, mas algo sobreviveu dentro da arca que não deveria ter sobrevivido. Se Canaã era o portador do gene Nefilim, então o comando de Deus a Josué faz sentido absoluto. Deuteronômio 20, 17. Mas destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Não é deportação, não é conversão, é extermínio total. Em nenhum outro contexto da Bíblia, Deus usa esse nível de absolutismo. Por que essas nações específicas? Todos, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, eram descendentes de Canaã, o filho de Cã, o filho que carregava o gene contaminado. O objetivo não era religioso, era genético. E há uma prova histórica que fecha esse argumento com perfeição. Quando o rei Saul desobedeceu e poupou Agag, rei dos Amalequitas, também descendentes de Canaã, o que aconteceu séculos depois? Golias apareceu, porque o gene sobreviveu, porque Saul não completou o extermínio que Deus havia ordenado. A Igreja Ocidental nunca explica por que Deus ordenou o extermínio total. Teólogos modernos chamam de guerra cultural, de diferença religiosa, de proteção da identidade de Israel. Mas o texto hebraico não diz isso. O texto diz: destrua completamente, sem exceção, sem misericórdia estratégica, porque aquelas nações não carregavam apenas uma religião diferente, elas carregavam um código diferente, e o Vaticano preferiu reinterpretar o texto a explicar o que estava realmente em jogo. Jesus sabia exatamente o que estava dizendo. Mateus 24, 37, as palavras diretas de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, não de Abraão, não de Davi, não de Moisés. Nos dias de Noé, o que havia de único nos dias de Noé? O código genético humano havia sido comprometido. Os vigilantes haviam se misturado com a descendência humana. E Deus precisou destruir e recomeçar com um único homem geneticamente preservado. Agora leia Daniel 2, 43. Eles se misturarão com a descendência dos homens, mas não se aderirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles, que se misturam com a descendência dos homens, os vigilantes desceram nos dias de Noé. Mistura de cima para baixo. A profecia de Daniel diz: a mistura vai voltar. Mas desta vez de baixo para cima. Em 2018, o cientista chinês He Jiankui anunciou ao mundo que havia criado os primeiros bebês humanos com DNA editado usando a ferramenta CRISPR-Cas9. O mundo ficou chocado por uma semana e depois esqueceu. O Fórum Econômico Mundial publica relatórios sem constrangimento sobre humanos aumentados, cognição expandida, genes editados, fusão humano-máquina. O que os vigilantes fizeram com poder sobrenatural há 6.000 anos, os homens estão fazendo hoje em laboratório com aprovação governamental. E observe o detalhe que Daniel deixou. Não se aderirão. A mistura vai acontecer, mas nunca vai funcionar completamente, porque não foi projetada por Deus. Foi projetada contra ele, assim como nos dias de Noé. Os filhos de Noé não eram vigilantes. Eles eram humanos, puros. Mas o gene sobreviveu mesmo assim,
porque sempre há uma arca, e sempre há alguém dentro dela que não deveria estar. A pergunta não é o que aconteceu com os gigantes. A pergunta é: o que está sendo construído agora, enquanto o mundo dorme? Se esse vídeo abriu algo dentro de você, uma dúvida, uma certeza, uma inquietação, eu preciso saber. Escreve aqui nos comentários uma palavra: gigante. Só essa. Eu vou entender. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se esse conteúdo te impactou, compartilha com alguém que precisa saber disso agora. Seu like faz mais diferença do que você imagina. No próximo vídeo, as filhas dos vigilantes. Quem eram elas? Porque toda a cultura antiga as registrou com outro nome. E porque o Mar Morto guarda o segredo delas até hoje. Te vejo lá. Obrigado por estar aqui. Que essa verdade ilumine o seu caminho. Que Deus te guarde até o nosso próximo encontro.